Ei, gente, já estamos por aqui. Vou esperar vocês irem entrando pra nossa live hoje super legal. Já já eu chamo a Karine pra entrar aqui com a gente. Vai ser um momento muito rico, muito bacana. Então, vamos lá, gente. Tô esperando vocês por aqui. Vamos ver, a galera já tá entrando. Vou esperar um pouquinho, gente, enquanto vai todo mundo entrando, todo mundo se adaptando, né? Que a gente sabe que esse horário ainda, horário que tá todo mundo chegando em casa. Então eu vou esperar mais um pouquinho, assim, pra gente começar. E aí vocês vão me contando quais são as expectativas de vocês pra live, o que vocês esperam, o que vocês não esperam, como que tá. A gente já anotou por aqui algumas perguntinhas que vocês mandaram lá no meu Instagram ao longo do dia, né? Pra gente ir respondendo hoje, eu e a Ká. Vou esperar só mais um pouquinho pra vocês irem entrando. E aí eu já chamo a Ká pra entrar aqui. Vão me contando, gente, vocês são todos aqui de Marília, por onde vocês conheceram o ICC, um pouquinho, vou esperar mais um minutinho e aí eu já chamo a Ká pra gente já começar com tudo a nossa live. Então, assim, ainda dá tempo de vocês mandarem esse link pros papais e mamães que vocês conhecem e que super precisam desse norte, porque é um tema super interessante, né, gente? E tá super em alta, porque tudo tá de Papai Noel. Inclusive, coincidiu de hoje, no horário que a gente tá aqui fazendo essa live, de ser um momento em que tá tendo também a carreata da Coca-Cola, sabe? Do Papai Noel. Então, assim, realmente, Natal já tá praticamente aí. A gente tá vendo Papai Noel em tudo quanto é lugar. Então, é um tema que, assim, eu imagino que as mamães e os papais já devem ter super debatido e que devem estar, meu Deus, preciso falar sobre isso, porque é algo que tá pegando por aqui. Então, bora lá, gente. Vou esperar só mais um minutinho. Se vocês quiserem ir colocando também alguma dúvida que vocês tenham sobre o tema, pra gente ir conversando, né? Porque a ideia é essa, é ser um bate-papo, é ser uma troca e a gente trazer a informação pra vocês. Vou, então, já convidar a Ká aqui. Peraí. Dar início à nossa conversa e ao nosso bate-papo, que vai ser super legal. Gente, se vocês ouvirem esses barulhos assim de estralo, é o ar-condicionado aqui do escritório, que ele dá essas estraladas às vezes. E aí vocês vão me falando se vocês estão vendo ou ouvindo direitinho, se tá com alguma dificuldade. Vão me sinalizando aqui, tá bom? Oi, Ká, tudo bem? Boa noite, tudo bem e Tudo vocês? certo também. Gente, então vou apresentar a Ká um pouquinho, depois deixar ela falar também. Vou apresentar aqui o ICC para vocês, porque, né, desse momento é importante também. Gente, então, meu nome é Ana Beatriz Arruda, mas pode me chamar de Bia, que todo mundo me conhece como Bia. Eu sou uma das psicólogas infantis ali do ICC, né? O ICC é uma clínica voltada para terapia cognitivo-comportamental e a gente atende todas as idades, desde criança, adolescente, adulto, idoso, e a gente tem também a avaliação neuropsi, né? Então, assim, é uma clínica que a gente fala que você entra pequeno e se precisar, você tem até o atendimento para os idosos. E aí, conversando com as meninas sobre esse tema de live, na hora me veio o nome da Ká na cabeça, porque a Ká, ela já organizou um encontro de psis infantis aqui de Marília. Ela é super ativa nesse tema e ela estuda muito. E assim, eu já acompanho ela no Instagram há um tempo. E aí a gente falou, vamos fazer o convite pra cá, então, ver se ela topa. E ela topou, a gente conseguiu, né? Precisou dar essa adequadinha no horário, porque ainda mais com o fim de ano, mas a gente consegue. Então, Ká, muito obrigada de novo por ter topado, por estar aqui com a gente conversando sobre esse tema, por ter desprendido um pouquinho do seu tempo para vir trocar aqui com a gente. E agora eu passo a palavra para você se apresentar para a galera, para a gente conhecer um pouquinho mais. Tá certo. Ana, só confirma para mim se o som tá legal, Tá sim, Ká. porque eu tô apoiando o celular aqui, então eu não sei se o som tá legal. E eu não tô conseguindo te ver, é assim mesmo? Ai, Ká, eu tô te vendo e tô te ouvindo. Gente, vocês estão conseguindo ver nós duas, ouvir nós duas? Vão colocando aqui também que qualquer coisa a gente vai adaptando, assim, que ainda mais, gente, que eu não sei se vocês viram, mas o Instagram e o WhatsApp resolveram cair hoje, além do que
Então, ali à tarde, eu tava na clínica, meu Deus, gente, que volte logo que dê certo. E aí, gente, alguém colocou alguma coisa aqui no chat? Porque eu não tô conseguindo ver, então realmente Sim. pode ser que seja na internet também. Não, eles estão conseguindo ver e ouvir nós Ai, duas. Então tá, só eu que não tô vendo, tudo bem. a gente vai seguindo assim, uma hora o negócio vai voltando. Sim, tá certo. Bom, primeiramente eu queria agradecer pela compreensão, Ana, né? Minha rotina aqui estava bem puxadinha, ela, né, conseguiu modificar aí o horário para a gente estar realizando e conversando, batendo esse papo nesse tema tão importante, né? Então, queria agradecer primeiramente a compreensão, agradecer pelo convite. Eu fiquei muito feliz em receber esse convite. É muito gostoso falar de infância, é muito gostoso a gente. Eu amo de paixão falar sobre a infância. Então, eu vou me apresentar primeiro, e aí depois a gente vai discorrendo aí a nossa live. Combinado. Meu nome é Karine Mesquita, eu sou psicóloga da infância, tá? Aqui na cidade de Marília. Sou orientadora parental também, então eu trabalho muito aí com as famílias, atendendo crianças bem pequenininhas, então eu não consigo, não coloco normalmente uma idade específica, porque como eu atendo muitas famílias e eu recebo essas famílias para orientação, às vezes acaba chegando crianças muito novinhas, né, menorzinhas assim, que a gente acaba trabalhando ali com uma orientação parental, alguns estímulos. Então eu não estipulo muito a idade, mas eu fico ali na infância mesmo em orientação parental. Atendo na Neoclínica aqui na cidade, uma clínica médica, e estamos aí. Então, temos duas apaixonadas pela infância aqui, gente. E é aquilo Sim. que eu até comentei quando eu fiz a live com a Gabi. Que rico é profissionais que trabalham na mesma área ou profissionais que são da psicologia, mas não trabalham na mesma clínica, mas conseguem trocar, né, gente? Isso é muito rico. Quem ganha são sempre os pacientes, da gente conseguir ter esse diálogo, essa parceria de trocar mesmo. Porque quanto mais a gente troca conhecimento, gente, mais longe a gente vai. Então, assim, esses momentos estão sendo muito ricos. A gente tem recebido vários feedbacks de vocês que vocês têm gostado. E eu vou confessar, dar um spoiler pessoal. Eu também tenho amado essa série de lives que o ICC tá fazendo. Tanto participar quando eu tô aqui, né, conversando, quanto quando eu tô assistindo das outras PCs. Então, assim, eu fico muito feliz com cada vez que eu convido um profissional e eles aceitam. Então, assim, pra mim é uma honra a gente ter esse momento de troca. E, gente, é muito rico pra vocês. Então, aproveitem, perguntem mesmo que a gente tá aqui pra isso, pra conversar, né? Exatamente. Parabéns pela iniciativa. Realmente é uma iniciativa assim muito legal. São temas extremamente importantes, né? Que às vezes quando a Ana me passou o tema, eu falei assim, gente, que tema difícil, né? Porque vai muito assim de cada família, vai muito de cada criação, de cada cultura, né? Então tem as nossas crenças, tem a questão do desenvolvimento da criança, como que a gente pode ser respeitosa com esse desenvolvimento, com as crenças da criança. Então assim, que tema desafiador, mas amei o tema. Mas a gente É já só me chamar escolheu para um desafio que eu e a vou. gente já escolheu você porque a gente viu o perfil e falou, ela vai topar. É uma que vai topar, assim. Então, Cá, pode ir começando, a gente vai trocando assim mesmo, se complementando. Ou se a galera tiver alguma dúvida também, como você prefere que faça? Que a gente faça as perguntas no final, que vá parando. Olha, eu ia até falar que eu prefiro que seja bem dinâmico, Beleza. né? Eu não gosto muito de me sentir falando sozinha. Ah, então Mas somos duas, assim, adoro falar. podem ir colocando aqui no chat comentários, não só as perguntas, mas assim, comentários, opiniões de vocês, como que é aí para vocês, que a gente vai lendo e vai complementando tudo, tá? É, acho que o João Vitor colocou aqui, parando é melhor como uma conversa. Perfeito, João Vitor, é assim mesmo. Que eu prefiro. Então, assim, Ana, se você também quiser ir complementando, a gente vai fazendo essa troca. Se Combinado. você quiser fazer algumas perguntas também, eu acho que até me ajuda a não. Norteasse. Isso,
isso, que eu começo a falar, eu desembesto a falar e pronto. E esse tema é um tema muito grande, né, Kai? Eu acho que a gente pode começar com. Já vou começar logo com uma pedrada, assim, pra você. Então manda. Quando que eu conto pro meu filho que o Papai Noel não existe? Ou eu devo contar, eu devo esperar ele me perguntar como que eu faço isso? Porque na escola, né, eu penso assim, que os pais ficam muito com isso, porque na escola tem uma fase que as crianças começam a falar sobre isso. E aí essa famosa pergunta chega até os pais, e os pais geralmente ficam, calma, e agora? O que eu faço? Olha, perfeita essa sua pergunta, perfeita mesmo, porque inclusive eu passei recentemente em consultório com essa questão, assim, né? Como que eu faço? Eu falo, não falo? A irmã não acredita mais. Como que eu faço, né, esse jogo? Ainda E tem isso, né? Quando tem irmãos também mais velhos, de às vezes o irmão já não acreditar e contar. É uma coisa assim que os pais costumam chegar e falar: eu não sei o que fazer, eu preciso de uma luz. exatamente. E aí eu queria fazer um convite para vocês, para a gente refletir aqui. E aí eu queria que vocês fossem escrevendo aí, quem quiser ir colocando, a gente vai fazendo esse bate-papo. Mas eu queria iniciar refletindo mesmo sobre essa pergunta. Como que seria se fôssemos nós acreditando em algo e aquilo precisasse ser falado para mim e não existe? Vamos dizer assim, né? Porque é muito usado esse termo, né? Papai Noel não existe. Será que Papai Noel existe? Como que eu faço essa transição? Né? Então, assim, eu sempre gosto de trazer perguntas para as próprias perguntas, né? Para que a gente possa ir desenvolvendo esse raciocínio de como que eu me sentiria, né? Então, quando a gente começa pensando como que eu me sentiria sendo informada que algo que eu acredito ali com todas as minhas forças, que eu acredito que aquilo é real, alguém chega em mim e fala que aquilo não é real. E é Né? aquilo, né? Quando a gente para pensar e refletir sobre isso, a gente consegue até pensar na forma que a gente vai falar. Porque não é você chegar e despejar tudo numa criança, porque você também não gostaria que despejassem de você, ou num tom de tipo, claro que não existe, ou alguma coisa assim, sabe? Até a forma que a gente vai falar, quando a gente reflete, poxa, como eu ia querer, a gente consegue ter essa noção, né? Exatamente. E aí, fazendo essa reflexão, a gente começa então a pensar mesmo na resposta dessa pergunta. Eu oriento sempre as famílias a respeitar o espaço da criança. Eu tenho um filhinho de 4 anos e, assim, já vou falando, gente, é mito que filho de psicóloga não tem os seus desafios. Né? Então, eu também passo por essas questões, eu também passo por esses temas difíceis. Mas uma coisa que eu sinto que eu aprendi muito com a maternidade, tá? Tanto em orientação parental, em atendimento infantil, mas algo que a maternidade me ensinou muito foi aprender a ler a minha criança. Então, nós não temos uma resposta específica, uma resposta certa, porque eu preciso aprender a ler aquela criança. E as Então, pessoas vêm muito com isso, né, Cá? Pra gente, principalmente da psicologia, como se a gente tivesse uma receitinha de bolo e fosse falar, faz assim, assim, assim. E não é o mais mágico de tudo isso é a gente, quando a gente começa a refletir, é a gente pensar, poxa, é a minha criança, eu conheço, eu sei o jeitinho dele, então eu acho que tal forma. E aí a gente vai chegando na resposta, né? Eu acho que o mais bonito da nossa profissão é isso, é a gente não dar a resposta, é a gente ajudar o paciente, as famílias a chegarem na resposta que faz mais sentido para eles. exatamente, falou tudo, Ana, porque eu gosto muito de seguir nessa linha, né? Então a gente não tem essas respostas. Eu não tenho essa resposta nem como profissional, nem como mãe, né? Porque eu dependo muito do quanto a minha criança acredita nisso, no quanto a minha criança ela tá imersa nessa fantasia. E agora, trazendo um pouco para a parte técnica, teórica, acreditar
acreditar não só em Papai Noel, mas diversas outras fantasias, né, que nós trazemos aí da infância, é extremamente importante, né? E por que que é importante? É importante para o desenvolvimento saudável dessa criança. A criança tem uma frase que eu e a psicóloga que trabalha comigo, minha sócia, a gente sempre utiliza essa frase em tudo que nós fazemos. Porque para nós essa frase ela é muito real. É no brincar que a criança se expressa. E é isso. Então é no brincar que a criança ela se expressa, ela se desenvolve e ela ensaia para a vida. Ela ensaia para a vida. E acreditar no Papai Noel, isso traz vida para esse desenvolvimento, porque abre espaço para a imaginação, abre espaço para o criar, abre espaço para o confiar. E aí esse terceiro, que é o confiar, a gente pensa, pera, mas é uma confiança que então, a hora que eu vou contar a verdade, quebra. Outra questão para a gente refletir. Sim, exatamente. E outra, Cá, você estava falando e eu estava lembrando. Até o quanto os ritos que o acreditar no Papai Noel também ajudam a desenvolver várias coisas. O rito de, ai, vamos escrever uma cartinha pro Papai Noel. Vamos, sei lá, em outras culturas que eles deixam o biscoitinho, o quanto isso também é importante para a criança desenvolver várias outras habilidades dela. Então, assim, tem também o lado, né? Tem pessoas que pensam, ah, mas eu vou estar enganando meu filho. Mas espera, vamos refletir, vamos pensar nisso, nesses outros lados, nesse outro ponto do até voltar à nossa infância, como a gente se sentia acreditando no Papai Noel, como aquilo era pra gente, o que ficou disso pra gente, né? Acho que é bem por esse caminho de refletir mesmo quando a gente para e pensa sobre esse tema. Sim, exatamente. E tem um filme, eu não sei se vocês conhecem, conta aqui pra mim no chat, gente, se vocês já assistiram esse filme, que desde quando o Arthur tava na minha barriga, eu coloquei na minha cabeça que quando ele tivesse grandinho e entendesse, eu ia mostrar esse filme pra ele. Chama Santa Claus, a verdadeira história do Papai Noel. Quem aqui, Ai, eu coloca já aqui pra ouvi mim, quem já falar. assistiu. Deixa eu só ver se eu acho ele aqui. Ele é Eu já ouvi falar desse filme. E tem um outro também que é muito bonitinho, que vai nesse sentido, que é o Guardião, Os Guardiões, que fala sobre daí Coelhinho da Páscoa, Fada do Dente, engloba tudo, assim, também é muito bonitinho esse. Esse eu não conheço. Esse é muito bonitinho, ele é mais recente, assim, e ele também traz isso, sobre a magia da gente deixar as crianças serem crianças, assim, é um filme bem legal também. Como que é o nome? Os Guardiões? Guardiões. Que daí tem o Papai Noel, a Fadinha do Dente, o Coelhinho da Páscoa, tem todos eles. Ah, depois eu vou procurar. Muito legal. E por que que eu trouxe o nome, a temática desse filme? Porque no próprio filme, eles batem muito na tecla. Aí o João Vitor já assistiu, ai que legal. Eles batem nessa tecla de que o significado mesmo do Papai Noel é o ensino sobre a irmandade, a generosidade, né? Porque a história ela conta, vou dar um spoilerzinho aqui. Ela conta que o Santa Claus, era um senhorzinho, né? E ele realmente existiu e ele fazia os brinquedos para as crianças de madeira e ele entregava para as crianças, principalmente para as crianças necessitadas, né? Então, assim, traz ali uma história que é um papel mesmo de carinho, de olhar para o outro, de empatia, né? Então, acho que é um filme muito legal para se assistir com as crianças e depois conversar sobre esse tema, né? E aí eu sempre gosto de jogar essa pergunta para a gente pensar também. Tá, o meu filho ele acredita em Papai Noel, mas qual é essa história que ele acredita? Como que nós passamos para ele? O que que eu ensino para ele com esse tema? Porque é um tema extremamente importante para a gente ensinar muitas coisas para os nossos filhos. Valores de vida, de cultura, muitas Vai coisas a gente consegue ensinar muito nesse além da tema. figura do Papai Noel que está no shopping ou do Papai Noel que traz presente.
o mundo do Papai Noel, ele envolve várias coisas, assim, que a gente não para e pensa, geralmente, sobre essa questão de ensinar da empatia, do carinho com o próximo, do escrever a cartinha, que tem toda uma questão de, nossa, as crianças escrevem cartinhas lindas quando elas acreditam, e que vai muito além de só colocar o presente que elas querem, elas colocam coisas muito lindas, assim, e bem do coração delas mesmo, que envolve, a gente percebe, a gente olha e fala, nossa, não é só o presente. Ela escreveu várias coisas sobre a vidinha dela ali naquele cartãozinho. Uhum. Sim, exatamente. Então, assim, é um tema, como eu trouxe no início, né? Um tema muito complexo, é um tema muito amplo, né? E que a gente, normalmente, a gente espera uma resposta mesmo, uma receitinha de bolo. E aí, eu acredito, eu não acredito. E aí, usando, já trazendo, né, a pergunta que a Ana fez. Com qual idade eu sento e conto a verdade para o meu filho? E aí eu pergunto, qual verdade? Né? Qual verdade eu preciso trazer para o meu filho? Porque, por exemplo, eu vou trazer aqui um exemplo pessoal nosso aqui de casa, né? Recentemente, o Arthur, o meu filho, ele trouxe assim, mamãe, fulaninho falou para mim que Papai Noel não existe. E aí eu falei assim, filho, vamos lá. E aí foi quando eu trouxe a oportunidade de assistir o filme com ele. Nós assistimos esse filme, ele gosta muito do Papai Noel, né? Mas aprendendo a ler o meu filho. Meu filho, ele não é essa criança que vai escrever cartinha ao Papai Noel, que vai lá pedir o presente. Ele não é uma criança assim, né? Então não foi nem a gente que tirou esse brilho todo. Mas ele tem as dúvidas dele, né? Então as perguntinhas dele já é mais: por que que tem criança que faz isso? Por que que tem criança que não acredita? O fulaninho falou que ele não existe. E aí o tema que a gente traz aqui é que sim, ele existe, ele existiu, né? E aí a gente traz, enfatiza a história desse filme que nós assistimos com ele. Né? Então, isso, e de novo, gente, cada família tem a sua crença, tem a sua, né, tem ali a cultura, a forma de, né, de trazer essa magia do Natal, né? E aí a gente vai aprendendo a ler a criança e se questionando também, certo? Exato. Até porque existem aquelas crianças que elas gostam mais desse mundo e elas tem crianças que a gente percebe que elas são mais racionais assim. Então já é um negócio mais quero uma resposta. E tem crianças não, que elas ficam reflexivas, que são mais emocionais assim e que talvez você contar e a forma que você contasse ia virar um negócio muito grande para ela e ela talvez não tivesse preparada. Então é importante isso que a Cá traz, a gente saber conhecer a nossa criança, saber como falar com ela e o momento. A partir do momento que a gente consegue fazer a leitura da criança, a gente consegue pensar em tudo isso, pensar na forma, pensar em quando e como falar, né? Exatamente, porque assim, idade não tem como a gente estipular uma idade, né? Então tem crianças que amadurecem mais rápido, tem crianças que elas percebem mais rápido, né? Então assim, é importante esperar que a criança traga esse assunto, esse tema, que ela traga essa questão, né, para sentar e conversar. Eu sempre escolho a verdade, sempre oriento, vamos escolher a verdade. E sentar com a criança e trazer. Não tirar o brilho do Papai Noel, mas transformar, ressignificar isso, ressignificar o brilho do Natal, realmente o significado verdadeiro, né? E quando a gente já traz ali de um valor, né, dessas crenças realmente numa leveza maior, a criança ela vai conseguir ressignificar isso. E a criança ela consegue muito mais do que a gente, que é adulto, né? Ressignificar essas questões. Então eu acredito assim que não tenha uma idade específica, e sim uma leitura assertiva dos nossos filhos. Quando trouxerem, a gente tem que estar preparado para a gente ter essas conversas com eles.
você trouxe é brilhante. Aí você tava falando, eu tava pensando em outra coisa que aparece muito também, né? Tá, então já que uma hora eu vou ter que falar a verdade, e meu filho morre de medo do Papai Noel, não é melhor eu sentar já e contar pra ele? Eu já escutei isso várias vezes, porque aqui em casa minha irmã morria de medo do Papai Noel. E aí, vira e mexe, eu escutava alguém falar assim pros meus pais: ai, já conta logo a verdade pra ela, vai ter que contar de uma hora, pelo menos acaba com esse medo. Então, vamos pensar, refletir sobre isso junto. Sim, sim. E é algo assim. Você trouxe como uma pergunta, né? Pra Uhum. gente conversar? Tá. Nesse caso, quando a criança, por exemplo, ela desenvolve ali um medo ou algo que, né, não é, para ela não é mágico, eu oriento sempre que a gente tem que entender esse medo. Filho, do que você realmente tem medo? O que você acha que pode acontecer? O que de pior pode acontecer? O que o Papai Noel pode fazer com você? Porque não adianta a gente falar, não, ele não existe, porque ele tá lá vestido, indo na escola, ele tá nos shoppings, ele tem a chegada, tem o caminhão da Coca-Cola. Então, para eu falar para uma criança, Papai Noel não existe, para uma criança que Tá ela. ali e ela tá vendo. E é assim, gente. A gente tá falando do Papai Noel, mas às vezes eu lembro que não era nem só ver o Papai Noel, era ouvir o sininho. Porque a gente associa o sininho ao Papai Noel. O ouvir o sininho, como que você vai falar que pra criança que tá morrendo de medo que não, o Papai Noel não vai vir quando ela sabe que vai aparecer aquela figura pra ela no shopping, em algum lugar, sabe? Uhum, entendi. E é exatamente isso. Por isso que eu falo sempre a verdade. O fato da criança acreditar no Papai Noel, fazer a cartinha, eu vou até mudar esse tema. Eu vou mudar essa frase. Porque o acreditar, vamos falar assim, o acreditar no Natal, né? Nesse momento. Porque o Papai Noel, vamos colocar aqui já que ele existe. Ele existe nos shoppings, ele existe nas escolas, né? Então ele ainda existe tem essa fantasia dele vir, dele tirar foto com as crianças, né? Então o Papai Noel, ele existe. Ele existe. É um homem vestido de Papai Noel, mas ele existe. Então, por que eu tô trazendo dessa forma? Tá, gente? Pensando no desenvolvimento da criança. Uma criança que ela é normal para o desenvolvimento dela fantasiar, criar e imaginar, Papai Noel existe. Aquela pessoa existe. Faz sentido para vocês? Coloquem aqui, gente, se tá fazendo sentido as coisas que eu tô falando. Pra mim tá fazendo super, cá, porque é realmente isso, né? A gente tem que prezar sempre por entender a nossa criança, fazer a leitura dela e falar o mais claro e verdadeiro que a gente conseguir. E talvez a gente falar, ai, ele não existe? Peraí, mas eu tô vendo ele, eu vejo ele no shopping, né? Talvez até a forma que a gente comunique isso pra criança, a gente tem que pensar e transformar. Pera, aquela pessoa é uma pessoa que traz todo esse significado e tudo isso existe. Mas vamos então conversar o porquê as pessoas acreditam, o que tem por trás, sabe? Talvez esse seja o caminho que a gente consiga lidar de uma maneira que faça mais sentido em alguns momentos, né? Pra gente tentar prezar, tentar levar de uma forma mais leve, assim, essa situação. Porque eu vejo que muitas vezes o Papai Noel, quando vai chegando no fim do ano, ele vai virando um peso para as famílias, porque aí começa. Ai, olha, fulaninha colocou no grupo da escola que o filho dela já não acredita mais. E se ele falar pro meu filho antes de mim... E aí vira aquele caos, e meu filho vai no shopping, e aí ele tem medo. E aí vai ser aquele caos, porque gente, fim de ano, eu sempre lembro disso, do shopping, a hora que o Papai Noel começa a chegar, aquela praça de alimentação, as crianças vai dando um negócio assim. Eu fico imaginando os pais, eu falo, meu Deus, eles devem estar, Senhor, eu esqueci que era esse horário que o Papai Noel chegava, deixa eu ir embora. Que vira um rolo, né? E uma mistura de sentimentos. Exatamente, exatamente. E faz total sentido o que você falou. E o João Vitor até colocou uma coisa aqui, ó. Faz sentido sim, até porque a figura está visível para ela. É a realidade dela naquele momento. Perfeito, é isso.
Então, para aquela criança, a imagem está ali na frente, essa figura está ali na frente. E aí o nosso papel, que muitas vezes não é um papel fácil e nos assusta enquanto mães e família, é a figura está ali na frente do meu filho. Como eu vou apresentar o significado dessa figura para o meu filho? E aí eu queria fazer um exercício aqui com vocês, que eu faço sempre em orientação parental, que é trazer para as famílias o significado de cada palavra que a gente verbaliza. Então, por exemplo, como que eu apresento para o meu filho, como eu explico o significado ali do Papai Noel? Quando eu vou utilizando palavras-chave com a criança, filho, Papai Noel, ele representa a alegria de dar, de receber, a alegria de oferecer, a alegria de abraçar, né? De fechar o ano ali. Ele representa uma palavrinha ali extremamente importante. Por quê? Eu não estou falando o Papai Noel é aquele senhorzinho ali que te dá seu presente, tarará, tarará. Tudo bem, pode ser, mesmo que isso se encaixe na cultura da família, mesmo que isso se encaixe ali em como vocês manejam o Natal, como acontece em tudo dentro de casa, mas a minha fala, ela tá sendo clara para a criança. Isso representa o Natal. Isso representa é um símbolo de generosidade, de espera para esse momento, né? Porque as crianças ficam ansiosas. Nossa, a gente precisa, eu vou receber o presente e vai ser tal dia, eu vou dar o presente para fulaninho tal dia. Então, existe esse símbolo de espera, né? De ter esse espírito mesmo de generosidade, né? De troca ali. E isso ajuda até quando a gente pensa nessa questão e quando a gente reflete sobre a questão do medo da criança. A gente trazer essa fala já ajuda a criança a olhar para o Papai Noel de uma outra forma e ajuda até na questão dos pensamentos que ela tem em relação ao Papai Noel que gera um medo nela, sabe? Isso ajuda muito, é uma coisa que é um exercício assim, a gente refletir e falar, bom, uma coisa tá ligada na outra. E a gente conseguir conduzir isso de uma forma que às vezes a gente tá mirando em uma coisa, em acertar para uma coisa, e a gente acaba, poxa, resolvi até o medo do Papai Noel dele, até isso melhorou. E é isso, sabe? É mudar o olhar que a gente tem pro Papai Noel, mudar o olhar que a gente mesmo, adulto, dá para aquele Papai Noel. Exatamente. E aí, trazendo já um link para uma das perguntas que nós elaboramos juntas aqui, quando fala, né, sobre qual idade e tal, a gente já conversou sobre quando eu falo a verdade, a gente já conversou sobre isso, mas enquanto mãe, enquanto pai, enquanto famílias, a minha orientação sempre vai ser a questão de naturalidade. Nós precisamos tratar mais as coisas com maior naturalidade. Existem coisas que fazem parte do crescimento e do desenvolvimento da criança e que a gente não vai conseguir fugir disso, né? Então, se eu tentar evitar, de alguma forma vai acontecer, né? Então, é extremamente importante a gente ter isso em mente, ter isso no nosso coração, de que, nossa, meu filho se frustrou porque ele descobriu de uma forma que eu não planejei, ele descobriu que o Papai Noel, enfim, ele descobriu que ele escreve a carta, eu que dou o presente, e aí eu tô extremamente frustrada, né? E a criança está frustrada. E é importante a gente levar com a maior naturalidade, entender, aceitar o momento daquela criança e de que tá tudo bem ela se frustrar e que eu preciso estar ali para ser esse apoio para ela, de que faz parte do desenvolvimento, né? A perda da crença, a perda daquele
de acreditar naquilo, não vai ser uma perda daquela magia. Lembra sempre dessa palavrinha, o ressignificar. Vamos ressignificar essa a forma com que nós olhamos para o Natal, a forma com que nós celebramos essa data tão especial, né? Então, respeitar e entender que isso faz parte do crescimento e do desenvolvimento da criança. Que elas começam a separar o que é fantasia, o que é realidade. E é aquilo, né? É uma ótima oportunidade da gente mostrar na prática, dar o exemplo de como a gente lida com a frustração também. É um ótimo exemplo da gente, um ótimo momento pra gente falar, poxa, filha, eu entendo. Eu também fiquei frustrada quando eu passei por isso. Eu super entendo o que você tá sentindo, sabe? Isso é frustração. E é difícil mesmo quando a gente passa por isso. A mamãe também passa por isso hoje. Quando a mamãe se sente assim, ela faz isso, isso, isso. É até uma forma de começar também a ajudar a criança a ter repertório de regulação emocional, do que ela faz quando ela se sente frustrada, de poxa, realmente é uma sensação que a gente não gosta de ter. O que a gente pode fazer então com essa sensação que a gente não gosta de ter, sabe? É um ótimo momento até para isso, até para a gente ressignificar também e para a gente olhar para dentro da gente e falar: poxa, será que eu também não estava colocando um peso muito maior do que o meu filho estava colocando para essa situação? Uhum. Exatamente, faz total sentido. E eu aceitar que está tudo bem eu passar por desconfortos, né? E os nossos filhos também vão passar por frustrações, por desconfortos, e tá tudo bem. Exatamente, que a gente não consegue, embora a gente queira muitas vezes colocar dentro de uma redoma e impedir que ele se frustre em algum momento. Isso vai acabar acontecendo. E às vezes isso pode começar a acontecer por conta do Papai Noel, por conta da escola, que as outras crianças vão falar, talvez não da forma que a gente conduziria. Mas, bom, já aconteceu. Como que a gente vai respeitar Uhum. essa situação e como que a gente vai lidar, até enquanto família, com isso? Porque eu acho que para os pais também simboliza muito quando a criança deixa de acreditar no Papai Noel. E a gente leva muito isso pra gente. E às vezes é mais uma frustração nossa e um sentimento nosso de, poxa, ele tá crescendo e isso é um fato que tá sendo jogado na minha cara. E aí a gente tem que lidar com isso também. Exatamente. Um tema muito importante para a gente trazer e discutir aqui, né? Quando a criança ela entende ou foi de forma natural ou não foi planejado, né? Porque acontece muito isso. Eu vou contar a verdade tal dia dessa forma, e aí de repente a criança chega em casa chorando aos prantos porque alguém na escola falou que o Papai Noel não existe. E a gente se frustra. Você falou tudo, realmente, como lidar com esse sentimento, né? E aí eu volto na questão de nós precisamos trabalhar isso em nós. Nós precisamos estar preparados, né? Porque já vi casos da criança se frustrar e buscar o acolhimento. Já vi casos da criança, mamãe, eu já tô grandinha, eu acho que a gente já pode conversar que o Papai Noel não existe, né? Já passei também por casos de que a criança fala, mamãe, você mentiu pra mim a minha infância inteira. E isso é um peso para nós, porque a mãe se frustra, o pai se frustra, né? Meu Deus, e agora? Né? Tô passando por mentirosa. E aí vai a questão de, por isso que é importante, primeiro eu tratar isso dentro de mim, como eu estou me sentindo frente a essa crença. Eu estou preparada? Não estou? Preciso me preparar? Porque esse momento vai chegar. Meu filho vai crescer, minha filha vai crescer. E a partir do momento em que eu consigo ter essa percepção de como eu estou, como eu lido com isso, é onde eu vou ajudar a minha criança a ressignificar esse significado. Exatamente, né? E é aquilo, gente, às vezes o peso maior tá na gente. E às vezes a gente tá trazendo um peso para a situação, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então os pais se culpam, eles começam a entrar nessa e às vezes, a hora que eles fazem, eles falam: Meu Deus, mas eu tava colocando um peso que não existia. Foi bem mais simples do que eu achei que seria.
E aí é isso, sabe? É a gente olhar e falar assim, tá tudo bem. É uma questão que eu tenho que também olhar pra mim quanto a isso, pra eu estar pronta. Eu consegui conduzir e não trazer isso como uma sensação, porque às vezes até a forma que você fala pra criança já passa essa impressão de que você tá mentindo, porque você traz esse peso junto. É até na forma de conduzir, de falar, poxa, vou tentar conduzir isso de uma maneira leve, que seja leve pra mim e pra criança, pra gente conseguir conduzir isso e a gente conseguir de uma maneira assertiva lidar com a questão do Papai Noel. Exatamente. Exatamente, falou tudo. Mas assim, a gente está falando aqui, mas eu sei que não é algo fácil, né? É muito difícil a gente conseguir ter essa percepção, a gente conseguir trabalhar algumas coisas dentro da gente. Não é só, tá, é isso, vou virar essa chavinha aqui e amanhã já vou estar pensando diferente. Eu sei que isso é um processo dentro de nós. Por isso que é importante nós trabalharmos essas percepções, justamente por esse fato de quanto mais eu trabalho essas percepções em mim, de como eu me sinto frente às situações, por isso que lá no começo eu comecei com essa reflexão, jogando uma pergunta em cima da outra pergunta, porque essas perguntas vão me ajudar a ter mais essas reflexões, a ter mais essas percepções de como que ultimamente eu tenho lidado com as situações que me geram desconforto, né? E quanto mais a gente pratica isso, mais eu consigo desenvolver essa habilidade em mim, que não é fácil. Exatamente. E a maternidade e a paternidade são isso, são um eterno refletir, um eterno reconhecer aquele serzinho que saiu de você, porque ele saiu de uma forma, ele vai mudando, e aí você vai cada dia fazendo uma nova leitura do seu filho, da sua filha e percebendo, poxa, vou ter que refletir por outro caminho. Talvez eu achei que era de um jeito e agora eu percebo que outro jeito seria melhor. E é uma eterna reflexão de o que é meu, o que é da criança, como que eu vou Sim, conduzir isso. E esse é o movimento mais lindo, porque é aquilo que eu e a Ká a gente trouxe. Não tem uma receita de bolo, gente. Infelizmente, não tem uma receita de bolo pra gente dar pra vocês. Mas sim, se a gente pode estar aqui num papel de ajudar vocês a refletirem e entenderem e acharem a resposta dentro de vocês, o que faz sentido pra mim, o que faz sentido pra minha família, porque é isso. Só a mãe e o pai vão saber o que faz 100% sentido para aquela criança. Só eles vão saber qual é a hora para eles, qual é a hora que eles vão estar preparados, que eles acham que a criança deles vai estar preparada. E é isso, é muito do sentir, do estar naquela relação e saber, não, eu conheço meu filho, eu acho que agora não é a melhor hora, não, eu acho que essa não é a melhor forma, né? exatamente. E é lapidando cada vez mais essas percepções, né? Mas a gente Lapidando fala cada vez aqui, mais. a gente fala aqui e parece perfeito, mas não, gente, eu tenho certeza que muitos de vocês vão levar essas reflexões que a gente trouxe aqui e vão ficar a semana inteira refletindo e vão conversar e vai refletir de novo. E é isso, gente, é um eterno, tá? Os pais falam muito isso, gente, eu saí daqui com você olha pra mim e você fala que eu não tenho nenhuma tarefa, mas eu saí daqui refletindo e refletindo e refletindo e refletindo. E chega na outra orientação de pais, eles falam, eu ainda tô refletindo o que você falou na última. Ainda tô aqui com essa reflexão e eu tô olhando pra mim e eu percebo que, poxa, é muita coisa pra refletir mesmo, é muitos fatores assim. Exatamente. E o mais bonito é a gente. O mais lindo de tudo isso que a gente está conversando aqui é a gente entender que, tirando um pouco essa culpa, né, no sentido de. Mas como eu falo a verdade porque eu estou mentindo? Eu estou mentindo mesmo? Não estou? Assim, o mais lindo de tudo isso é a gente entender que a gente pode criar com os nossos filhos essa corrente mesmo de compreensão de que, meu filho se comporta assim por culpa minha. Não, mas quando eu me modifico, o meu filho ele se transforma, né? Então, quando eu aprendo a lidar com as minhas emoções, ou a lidar com a minha forma, né, de enfrentar algum desconforto, alguma situação desafiadora, eu também estou ensinando minha criança. Então, eu não preciso acertar o tempo todo, né? A criança, ela também pode
entender que existe ali uma fragilidade, que existe um pai, uma mãe que não sabe o que fazer naquele momento e que tá tudo bem, porque essa criança também vai viver isso, essa criança também vai chegar numa situação que ele não vai saber o que fazer, E é né? Então, e todos somos humanos, né? Todos nós vamos passar por isso. E o quanto talvez seja até um momento para a gente refletir em família e a gente ressignificar em família o Natal. Então, qual é realmente o Papai Noel que a gente vai acreditar? Qual vai ser uma tradição que a gente vai criar em família, então, que represente tudo isso que o Papai Noel simboliza, sabe? É um momento, talvez, de até a gente conseguir ressignificar coisas da nossa infância e coisas nossas também. exatamente. Deixa eu só ver se tinha alguma coisa aqui, acho que não. Não, só para conferir. Certo. Ana, você quer colocar as perguntinhas para a gente conversar? Vamos lá, cara. Deixa eu ver que tá lá no meu computador. Você tem aí salvas que Tenho. eu te mandei, que a galera mandou? Você olha aí pra mim, que eu deixei meu computador lá no outro escritório. E aí, se eu Não, mexer aqui no celular, eu vou sair da live. Ainda mais que tá. Eu não consigo ver o que a galera comentou. Mas aí você traz. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Tem até, se você não quiser se expor e colocar aqui no comentário, gente, tem do lado do enviar um botãozinho que vocês conseguem mandar perguntas anônimas, caso vocês prefiram, se sintam mais confortáveis. Podem mandar que a gente vai lendo, vai conversando um pouquinho. Esses minutinhos finais, gente, aproveitem esse momento, porque assim, Papai Noel está lotado na cidade inteira, em todos os momentos, principalmente nas festinhas de fim de ano, em tudo isso. Então, vamos aproveitar que vocês estão aqui com essa oportunidade de tirar as dúvidas de vocês. Já vamos começar a refletir, vamos conversar aqui, todo mundo junto. exatamente. Ó, abri aqui as perguntas, mas eu acho que nós já respondemos. Sim, Como lidar com crianças que não acreditam mais no Papai Noel? Ah, isso é algo, né, importante a gente conversar, que me vem agora na cabeça, sobre, nós já citamos aqui, né, mas para fechar essa questão, existem, os nossos filhos, eles vão se deparar com crianças que não acreditam no Papai Noel, nunca acreditaram ou que não acreditam mais, e também os nossos filhos podem ser uma das crianças que não acreditam em Papai Noel, né? E eu acho importante a gente refletir sobre como lidar também com essas situações, né? Então, eu acredito que o principal a se falar é sempre trazer para os nossos filhos que cada família tem a sua estrutura, cada família tem a sua forma de lidar com tudo na vida, né? Então, eu converso muito com o meu filho sobre isso, principalmente às vezes quando vem algum comportamentinho que imita o amiguinho e, né? Então eu já sempre trago esse tema. Então é importante a gente ir inserindo nos nossos filhos não só referente ao Natal ou ao Papai Noel, mas em tudo, assim, né? Que cada família tem sua estrutura, cada família é diferente da outra, cada família tem ali a sua a sua magia, cada família tem a sua crença, né? Em todos os sentidos, em questão de religião, em questão de acreditar mesmo na vida, em questão de educação. Então é muito importante a gente trazer isso para as crianças, né? Da importância de que cada família tem a sua tradição, cada família tem sua cultura, cada família tem uma forma de trazer o espírito do Natal ou de qualquer outra situação, e que nós precisamos respeitar isso, e que não né? Então, existe certo e errado, né, Kai? Isso é muito importante para o nosso filho não ser aquele amiguinho que vai fazer um comentário que talvez a outra criança não goste. Então é importante a gente trazer isso também, bem lembrado agora, né? De a gente explicar para as crianças que tá tudo bem, que cada um lida de uma forma, que cada família entende as coisas de uma forma e que é importante a gente respeitar o do amiguinho, porque não tem certo e errado. Tem o que aquela família faz e funciona para aquela família e talvez não seja o mesmo que funcione para nossa família, ou talvez seja algo que, nossa, é igual. E tá tudo bem, isso vai acontecer, né, com vários hábitos. exatamente.
Exatamente. Então é muito importante a gente trazer realmente para as crianças isso, né? A importância de e verbalizar isso para eles. Por isso que nós trouxemos essa questão de mudar um pouquinho essas palavras-chave para as crianças. Então, quando eu já falo, olha, o Papai Noel, ele é uma figura que representa um espírito de generosidade, ele representa alegria, né? E aí vem uma criança, ó, filho, se alguém falou isso para você, que Papai Noel não existe, é porque na família deles, né, a estrutura é diferente da nossa. Eles acreditam no significado do Papai Noel ou do Natal diferente da gente. E tá tudo bem. E aí, quando a gente já insere isso no repertório da criança, é mais fácil que ela consiga entender a questão dos significados. Tem coisas que cada um tem um significado para si, de alguma coisa. Né? Eu já vou começando a inserir nesse repertório ali, já vou começando a alimentar o momento em que eu vou ressignificar essa crença da criança. E o quanto é importante isso, né? Porque as crianças, elas estão na escola, elas estão com outras crianças o tempo inteiro. E nessa época de fim de ano, isso vira pauta entre as crianças. O que o Papai Noel vai trazer. E aí um fala que o Papai Noel não existe, aí o outro fala que o Papai Noel existe. E essa fala nossa aqui, gente, é importante não só para mães e pais, que eu imagino que tenham essa dificuldade, essa questão, né? Que fiquem com isso sem saber muito como lidar com essa questão às vezes, mas também para as professoras. Então depois a live vai ficar salva e aí a gente pode até mandar também, se você conhece alguma professora que ela falou, gente, começou uma discussão na minha sala sobre Papai Noel existe ou não, e eu não sabia o que fazer, porque eu não sabia como conduzir. E aí talvez aqui na live ela consiga refletir algumas questões e ver qual seria a melhor maneira de conduzir essa situação, né? Porque nas escolas, gente, nessa época de fim de ano, é esse o assunto entre as crianças. O que o Papai Noel vai trazer pra você, o que não vai. E aí vira aquele de Papai Noel existe, Papai Noel não existe. Então é importante a gente também ajudar a criança nesse sentido de que tá tudo bem se o amiguinho não acredita na mesma coisa que você ou não acredita da mesma forma que você. O importante é que, de alguma forma, todos nós acreditamos nesse sentimento bom que o Natal traz, sabe? Então isso é importantíssimo que a Ká tá trazendo. Sim. Eu acho que todas as perguntas nós respondemos. Também acho, cara, que eu tava lembrando aqui de algumas, acho que a gente passou por todos os tópicos. Gente, alguém tem alguma colocação, alguma pergunta, alguma coisa que enquanto a gente falava foi Bia, Cá, subiu isso aqui na minha cabeça, pensei nisso, nossa, me trouxe essa sensação, que queira compartilhar aqui com a gente? Cá, tem mais alguma coisa que você queira trazer? Eu acho que falamos bastante. Assim, o meu, assim, eu acredito que tudo que estava na minha cabeça aqui para a gente falar sobre esse tema foi surgindo, eu fui falando. Mas assim, a mensagem que eu queria deixar para vocês, né, são esses pilares, né? Primeiro, eu preciso ler a minha criança. Antes de qualquer coisa, eu preciso aprender a ler a minha criança. Um outro pilar muito importante é aprender a me perceber, a perceber como que eu consigo lidar com os desconfortos, né? Como que eu posso me preparar para esse momento. Um outro pilar é sempre falar a verdade, né? Mesmo que independente da crença, mas sempre trazer a verdade, priorizar a verdade para a criança, a sua verdade, né? A verdade da família. E um outro pilar muito importante é conduzir o ressignificar dessa crença para a criança. Então, eu acredito que esses são os 4 pilares aí que a gente conversou hoje, que são pontos muito importantes que eu acredito que vão ajudar vocês. Como a gente não tem aí uma receita de bolo, exatamente como que seria, como que tem que ser, como que tem que fazer, mas esses 4 pilares vão ajudar e auxiliar muito vocês nas tomadas mesmo de decisão e passarem por essa fase
que quem ainda não passou vai passar. Exato, eu acho que, gente, a gente conseguiu trazer, assim, o máximo de coisas que a gente pensou sobre esse tema do Papai Noel. Porque quando a gente vê, muitos de vocês devem ter ficado com essa sensação. Vocês viram o tema da live e falaram, ai, gente, 5 minutos elas falam tudo. E não, quando a gente começa a falar e conversar, é um tema que abre para muitas coisas, é um tema grande e é um tema que, assim, eu percebo que a gente precisa conversar mais, a gente precisa falar mais sobre, porque é uma grande questão para os pais, é uma traz muitas sensações para os pais, traz muito para as crianças também. Então, assim, eu achei riquíssimo que a gente conseguiu fazer essa troca. A gente, tudo que eu lembrei também, eu fui falando, a gente foi conseguindo construir esse raciocínio. E eu acho que é isso, gente. Se vocês conseguirem lembrar desses pilares que a Ká trouxe, vocês vão conseguir lidar não só com essa questão e achar o que faz sentido para vocês, mas com várias outras questões que envolvem a maternidade, que envolvem a criança e esse mundo de desenvolvimento assim que a gente é apaixonada. Eu queria de novo, Kai, em nome do ICC, agradecer você por ter aceito o convite, por ter conseguido equilibrar aí na sua agenda, conseguir ter esse momento de troca com a gente. Eu acho que foi muito rico, muito importante. Eu estou muito feliz da gente ter conseguido fazer esse momento. Então, em meu nome, em nome de toda a equipe, eu gostaria de agradecer você por estar aqui. E falar que, sim, é só o primeiro, a gente continua com outros projetos. O que você precisar também, a gente está aqui para a gente conseguir mais momentos de troca, assim, que eu acho que é importante e que todo mundo cresce. Perfeito, obrigada. Obrigada pelas palavras. Eu também quero agradecer mais uma vez, agradecer a todos que ficaram aqui com a gente, que acompanharam o tema, que participaram. Realmente foi muito gostoso participar desse momento. E eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, por estar aqui. Realmente, a noite para mim é um pouco mais desafiador, então, mas eu fiquei muito feliz de conseguir participar aqui com vocês. E é isso. Estou pronta para a próxima, Ana. É isso, gente. Ó, vocês ouviram? Se ela tá pronta para a próxima, a gente também tá aí. Se vocês tiverem ideias de temas ou coisas que vocês também querem refletir, que vocês falem. Gente, olha, eu sou mãe, eu tô com essa questão aqui. Vocês mandem pra gente que a gente vai pensando sempre em trazer informações para vocês dessa forma leve, divertida e que a gente consiga pensar junto, assim, que não seja uma aula maçante, mas sim uma conversa, que nem foi aqui. Então, gente, muito obrigada por terem ficado até o fim. Muito obrigada, Caio. Eu sei do esforço que a gente teve que fazer para conseguir, mas assim, valeu cada segundo. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Gente, muito obrigada. Daqui a pouco essa live já vai estar salva aqui no meu perfil, no perfil do ICC e no perfil da Cá. Vou colocar a gente como colaboradora. E aí vocês podem compartilhar com aqueles amigos. Podem assistir de novo se vocês ficarem com essas reflexões e com essas questões querendo olhar de novo. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu espero que a gente tenha contribuído um pouquinho com vocês para esse Natal talvez ser ressignificado com as crianças. Sim, com certeza. Obrigada, Cá. Beijo, gente. Beijo, boa noite, pessoal.